Agora nós vamos falar sobre as outras causas de exclusão da ilicitude, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Vem comigo! Falando agora do estrito cumprimento do dever legal, está previsto lá no artigo 23, inciso 3º, que quem age no estrito cumprimento do dever legal não pratica um fato ilícito, logo é um fato permitido, é uma conduta permitida. E qual é o conceito de um estrito cumprimento do dever legal? De maneira diferente, como o legislador fez no artigo 24 e no artigo 25, quando ele traz um conceito do que seja o estado de necessidade e a legítima defesa, o artigo 23 não nos traz um conceito sobre o que é o exercício regular de direito e também o estrito cumprimento do dever legal. Mas, falando então sobre estrito cumprimento do dever legal, é uma causa de exclusão de ilicitude, prevista lá no inciso 3º do artigo 23, e fundamentada no dever legal de alguém agir. Logo, se o indivíduo está agindo de acordo com a lei, se ele está cumprindo uma função dentro do que a lei diz, se ele está cumprindo o seu dever dentro do que as normas permitem, não pode um indivíduo que age dessa forma estar agindo de maneira ilícita. Logo, não é ilícito quem cumpre o seu dever legal de agir. Ele estará agindo licitamente. Vamos imaginar um policial que, no momento em que ele vai prender uma pessoa, ele precisa usar moderadamente da força necessária para reter a vítima. Afinal de contas, vamos imaginar que a pessoa que ele estava prendendo queria lhe agredir. Então, age dentro dos limites, ele age o policial estritamente cumprindo o seu dever. Desde que ele não se exceda, porque se ele exceder, aí o excesso é punível, desde que ele não se exceda, ele estará cumprindo um dever legal. O dever legal é aquele que é decorrente tanto da lei, de maneira direta, como também dos demais atos normativos, a lei em sentido estrito ou os demais atos. Digo, portarias, regulamentos, normas de maneira geral. Tanto a lei como então as demais normas, elas compreendem o chamado dever legal. Lembrando que o dever legal ele deve ser sempre de caráter genérico, aquele dever imposto a todas as pessoas que se encontram naquela situação. Não se trata de um dever específico direcionado a alguém especificamente, tal como seria uma ordem de um superior hierárquico ao seu subordinado, e aí se trataria de outra causa de exclusão, no caso de culpabilidade, não se refere ao estrito cumprimento do dever legal, porque o dever legal é aquele que advém da lei em sentido amplo. O dever legal, ele não se confunde com o dever religioso, o dever ético ou o dever moral. Imagine que um padre, a pretexto de benzer uma residência, ele entra na casa sem autorização dos moradores, alegando então estar agindo num dever que ele tem religioso. Não, o dever religioso não se confunde com o dever legal. Se ele assim agir, ele estará praticando um ato ilícito, um ilícito penal. Ou vamos imaginar um dever moral. Imagine que um policial esteja dentro de um transporte coletivo e ali tem uma pessoa de menor idade, de pouca idade, sentado, e tem uma senhora de idade ou uma mulher grávida em pé. E aí o policial, sentindo aquela situação, ele dá uma ordem para que a pessoa saia, desocupe aquele banco, permitindo então que moralmente alguém seja melhor protegido ali, a senhora ou a grávida possa se sentar. E vamos dizer que a pessoa vai repelir e fala, não, eu não vou sair, e ele, a pretexto de estar cumprindo um dever legal, ele arranca a pessoa à força. Não age aí estrito cumprimento do dever legal, porque a norma não diz isso. Aí ele estaria apenas cumprindo um dever moral, um dever de solidariedade, mas isso não é um dever legal. Ok, quem são os destinatários do estrito cumprimento do dever legal? Em regra, são os funcionários públicos,
Por quê? Porque são os funcionários públicos que têm os seus atos, as suas práticas, determinadas pela lei e pelas normas. Os particulares não têm a sua forma de agir, o seu proceder regulado pelas normas. Determinadas situações, nós vamos ver que poderá caracterizar o exercício regular de um direito, mas não o estrito cumprimento do dever legal. Quem age no estrito cumprimento do dever legal são os funcionários, ou, eventualmente, um particular que esteja agindo como se fosse um funcionário público, exercendo uma função pública. Imagine um jurado ou um mesário que, embora seja particular, mas esteja cumprindo função pública. São essas as únicas hipóteses. Logo, destinatários são aqueles que realizam função pública. Estrito cumprimento do dever legal e crimes culposos. A questão é possível alguém agir no estrito cumprimento do dever legal e realizar uma conduta culposa? Portanto, imagine um policial que, dirigindo uma viatura de maneira imprudente, não observando os cuidados que ele devia, ele acaba causando um dano e machucando alguém. Poderá ele alegar que estava agindo no estrito cumprimento do dever legal? Não. Não por quê? Porque a lei não determina a ninguém que proceda de maneira imprudente ou negligente. Ou seja, o dever de cuidado, ele é imposto a todos, inclusive aqueles que cumprem, e principalmente aqueles que cumprem as normas legais. Logo, é incompatível o estrito cumprimento do dever legal e uma conduta culposa. Quem age dessa forma irá responder de forma culposa, sim, não dolosa, mas irá responder. Não há aí a excludente de licitude. E para encerrar o estrito cumprimento do dever legal, o excesso diante das hipóteses, né? Ou se o policial vai exagerar no cumprimento da norma, poderá eventualmente ser responsabilizado por estar em excesso, ou seja, ele não estava dentro do estrito cumprimento do dever legal, e sim além. Falando sobre o exercício regular de direito, que é uma causa de exclusão da ilicitude prevista também no mesmo inciso 3º do artigo 23 do Código Penal, porém na segunda parte, o que é o exercício regular do direito? Também é uma causa de exclusão que é fundamentada no direito que as pessoas têm de fazer e realizar aquilo que a lei não proíbe. Veja que, então, se formos imaginar o fundamento constitucional do exercício regular de direito, está lá no artigo 5º, inciso 2º, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Portanto, se a lei proíbe que a pessoa faça, então ela não pode fazer. Mas se a lei não proíbe, ela age no exercício de um direito. Então, quem age no exercício de um direito, realizando alguma tarefa, alguma coisa, algum ato que não seja proibido, ele estará agindo de maneira lícita. Apenas se ele realizar algo que é proibido, é que ele estará realizando uma conduta ilícita. Quais são os limites da excludente dessa causa de chamado exercício regular de direito? Os limites são exatamente aquilo que a norma permite a pessoa realizar. Portanto, se um advogado, de acordo com o Estatuto da OAB, ele tem o direito de, por exemplo, não identificar o paradeiro do seu cliente, sai um mandado de prisão, a polícia não pode ir até o advogado e falar onde é que está seu cliente. Quando o advogado se omite, ele não estará praticando um ilícito, porque ele está agindo dentro de um exercício de um direito que a lei lhe faculta. Então, eventual abuso no exercício do direito estará caracterizado exatamente na expressão. Quando fala exercício regular, então, se o exercício do direito não é regular, vamos imaginar que uma pessoa, a pretexto, um vizinho, a pretexto de estar agindo para proteger a sua propriedade, ele acaba causando dano a um terceiro. Veja, se ele agir de maneira irregular, fora do que a lei lhe permite, e o próprio Código Civil, ele permite ao agente praticar atos. A lei civil, ela delimita muitos atos da vida do indivíduo.
mas dentro daquilo que o próprio direito permite. Então, quem age com abuso ou excesso, vamos imaginar, os pais, eles têm o direito de educar os seus filhos, inclusive mediante a correção. Sim, é um direito que os pais têm. No entanto, se ele agir com abuso, poderá eventualmente caracterizar maus tratos ou até outra infração penal. Portanto, o limite é até o quanto a lei lhe permite. Deve estar presente dentro dessa causa de exclusão, lembre-se, né? Aquele requisito, aquele elemento subjetivo, a gente deve saber que está agindo dentro de um exercício regular, dentro de uma causa de exclusão da ilicitude. Porque se ele estiver agindo sem estar acobertado subjetivamente por essa cláusula, ele poderá eventualmente estar praticando uma infração. Alguns aspectos finais podem nos levar a entender quando que alguém age no exercício regular de direito. Vamos voltar a falar sobre os ofendículos. Dissemos agora há pouco, ao estudar a legítima defesa, que Damaso Evangelista de Jesus entende que os ofendículos, ou seja, aqueles defensivos, aqueles mecanismos predispostos para a defesa de direitos de propriedade, vamos imaginar, né? Vamos imaginar cacos de vidro em cima do muro, cerca elétrica. Damaso entende que isso é uma legítima defesa antecipada, pré-ordenada. Porém, a maior parte da doutrina entende que o ofendículo é nada mais do que um exercício de um direito do agente, ou seja, os proprietários, né, de imóveis, eles podem colocar esses mecanismos que irão reagir mediante um ataque, sim. No momento de um ataque de alguém estiver invadindo, por exemplo, tentando invadir a propriedade, ele pode se cortar num caco de vidro, ele pode furar num prego que foi ali predisposto para ofender, mas havendo a ofensa, se o indivíduo se machucar, cair sobre uma lança ou cortar o pé, não poderá ele alegar que o proprietário lhe causou o dano, porque na verdade o proprietário agia no exercício de um direito de defesa da sua propriedade, permitido ali pela legislação civil, tal como o artigo 1210 do Código Civil nos fala do direito das pessoas, do possuidor que é turbado na sua posse, agir até mesmo mediante agressão. A violência esportiva é o outro ambiente onde fica bem caracterizado o exercício regular de direito. Veja que o artigo 129 do Código Penal fala de ofender a integridade física. Se o agente agir dolosamente, ele poderá eventualmente estar praticando um fato típico. Porque um lutador de MMA, um lutador de boxe, quando entra no ringue, ele tem o dolo, a intenção de agredir o outro. Tudo bem, ele pratica um fato típico, mas a pergunta é, isso é ilícito? Não, não é ilícito, é lícito. Por quê? Porque o esportista está agindo dentro de um exercício regular, regulamentado, portanto, pelas normas do esporte. Se ele não abusar, se ele não for além, ele estará agindo, então, dentro do que a lei espera. Intervenções cirúrgicas, portanto, um médico, quando ao agir em relação a um paciente, um paciente chega desacordado e ele precisa praticar ali uma cirurgia, não pode depois os pacientes alegarem que ele foi abusivo, de que ele causou dano porque ele estava agindo dentro de um direito que as normas da medicina lhe facultam. Agora, falando sobre o excesso, já mencionamos durante todas as causas de exclusão de ilicitude estudadas anteriormente, que sempre que o agente agir mediante excesso, ele irá responder pelo resultado. Isso está previsto lá no artigo 23, parágrafo único, que diz que o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, ou seja, do artigo 23, responderá pelo excesso, seja ele doloso ou seja ele culposo. Portanto, no estado de necessidade, diz lá, quem podia de outro modo evitar. Então, quem não podia de outro modo evitar. Mas se houvesse, portanto, uma situação em que ele podia de outro modo evitar, ele não estará agindo em estado de necessidade. Legítima defesa, quem usa moderadamente dos meios necessários. Logo, quem age de maneira imoderada ou não usando os meios necessários, usando meios que não eram os necessários,
para repelir a agressão, estará agindo em excesso. Ou no estrito cumprimento do dever legal, quando o agente, ao cumprir o dever, ele não age estritamente de acordo com as normas, e sim de maneira abusiva ou agindo além. Ou então, no exercício regular de direito, quando a pessoa, em vez de agir dentro do que a lei lhe faculta, lhe permite, ele age de maneira abusiva, extrapolando os limites. Quando fala-se em excesso, fala-se em excesso doloso ou excesso culposo. O excesso doloso é aquele em que o agente conscientemente, por isso ele é chamado de excesso consciente, conscientemente ele age se excedendo. Então, quem estava sendo agredido pode agir em legítima defesa. Mas aí, assim que ele repeliu a agressão, ele dolosamente quer continuar agredindo aquela pessoa que lhe agredia, será um excesso doloso. Mas pode também o excesso ser culposo. Imagine a situação do crime préter doloso, em que o agente, a pretexto de se defender de uma agressão, ele utiliza de outra agressão, mas o excesso dele acaba provocando a morte. Imagina que a pessoa acaba caindo, em razão do excesso da força, acaba caindo, batendo na cabeça e morrendo. É a hipótese prevista no artigo 129, parágrafo 3º, que é a lesão corporal seguida de morte. Veja que esse excesso pode ser culposo. Fala-se também em excesso intensivo e extensivo. Intensivo é quando, na situação de presentes os pressupostos que autorizam o agente agir por uma causa de excludente, presente essa causa de exclusão, o agente age de maneira intensiva, mas na causa de exclusão, ele age de maneira intensiva, provocando, portanto, dolo, e aí nós já falamos, de maneira desproporcional, causando algum resultado, esse é um excesso. Fala-se intensivo em razão da intensidade que ele utilizou durante uma situação de uma causa de exclusão. É diferente do excesso extensivo, porque ele vai além das circunstâncias que lhe permitiam agir por uma causa de exclusão. Então, quando já não estão mais presentes as hipóteses do estado de necessidade, legítima defesa ou as demais, o agente continua agindo e aí provocando danos, que pode ser doloso ou culposo. Veja, nesse caso, fala-se extensivo porque ele foi além da situação que lhe era permitido, a princípio, reagir. Fala-se também em excesso evitável e inevitável. Excesso evitável, ou também chamado de excusável, é aquele cuja consequência é a exclusão do dolo ou da culpa. O agente, quando ele age por excesso justificável, então ele não responde nem por dolo nem por culpa. Agora, se o excesso for injustificável, chamado também de inexcusável, ou também chamado de evitável, exclui o dolo, porém permanece a culpa. Veja que exclui o dolo se for plenamente justificável, mas poderá lhe responder de maneira culposa. E, para encerrar, fala-se em excesso exculpante quando ele não afasta a ilicitude e sim afasta alguma causa de exclusão da culpabilidade. O nosso ordenamento jurídico, ele prevê algumas hipóteses que afastam a culpabilidade e o excesso nessas causas fazem com que o agente responda, porém não afasta a ilicitude e sim a culpabilidade. Há uma exceção prevista no artigo 45 do Código Penal Militar, lá no seu parágrafo único, quando diz da seguinte forma: não é punível o excesso quando resulta de excusável surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação. Ou seja, diante de uma hipótese no regime militar em que os ânimos podem ser justificados, o excesso praticado por um agente, por exemplo, militar, poderá eventualmente excluir a ilicitude. No entanto, esse excesso não é previsto no nosso ordenamento como causa de exclusão da ilicitude, apenas como causa de exclusão da culpabilidade. E assim, encerramos mais um tema da parte geral do direito penal. Até mais!